Câmara dos Deputados aprova o texto base do projeto que prevê a autonomia do Banco Central. Com mais de 300 dias de atraso, o Congresso instala a Comissão Mista de Orçamento de 2021. Brasil acelera a vacinação e supera a marca de 4.400.000 doses aplicadas. Instituto Butantan recebe novo lote de insumos para a produção da vacina Coronavac. 11 cidades mais desmatadas do país vão receber fiscalização prioritária, diz o vice Hamilton Mourão. Mesmo em ano de pandemia e com muitas lojas fechadas, comércio registra crescimento em 2020. Julgamento contra o ex-presidente americano Donald Trump entra no segundo dia. Aumenta a incidência de problemas emocionais, ansiedade e insônia durante o isolamento social. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Congresso Nacional instalou hoje, com mais de 300 dias de atraso, a Comissão Mista do Orçamento. A deputada Flávia Arruda foi eleita presidente da comissão e destacou que a prioridade máxima do grupo é a vacina. A expectativa é que até março o relatório do senador Márcio Bittar seja aprovado. A instalação da Comissão Mista de Orçamento foi na manhã desta quarta-feira e, por aclamação, a deputada Flávia Arruda, do PL, foi eleita presidente. Aprovado! É a primeira deputada a ocupar o cargo na história do Congresso Nacional. A primeira mulher na presidência da CMO foi a senadora Rose de Freitas em 2015. A gente atravessa um momento tão diferente e tão único e tão difícil no país, e neste momento ter uma mulher aqui, porque eu não represento a mim, eu represento a todas nós. Flávia Arruda foi indicada no ano passado pelo então líder do Progressistas e agora presidente da Câmara, Arthur Lira. Como presidente da CMO, Flávia Arruda chamou a atenção dos parlamentares para as prioridades do grupo. Vacina, vacina e vacina. Só assim nós conseguiremos salvar vidas, trazer de volta a esperança e a retomada da vida normal das pessoas. Depois, eu acho que a gente tem que focar na distribuição de renda. Não podemos viver num país onde as pessoas passam fome. A Comissão Mista de Orçamento é composta por 31 deputados e 11 senadores. Na primeira sessão, foi definido o relator do projeto do Orçamento Federal para 2021, senador Márcio Bittar, do MDB Acre. Ele destacou que o desafio este ano vai ser equilibrar os gastos entre as pautas econômicas e sociais. Que a retomada da agenda econômica é fundamental, como é fundamental resolver o problema de milhares de brasileiros que estão desassistidos. O Congresso brasileiro e o Executivo não podem virar as costas para milhares de pais de família, pais e mães de família, que ainda precisam da atenção do Estado brasileiro. Achar essa fórmula é o nosso grande desafio. Outro desafio é o tempo. A Comissão Mista de Orçamento foi instalada com 316 dias de atraso. O orçamento de 2021 deveria ter sido aprovado em dezembro, mas a comissão sequer foi instalada. Agora, alguns parlamentares defendem a aprovação do relatório quanto antes, no máximo até março, enquanto outros pedem a prorrogação do trabalho da comissão por mais 6 meses. A deputada Flávia Arruda, presidente da CMO, disse que vai votar o relatório dentro do prazo, mas não descartou dar mais tempo aos parlamentares para discutir outras questões relacionadas ao orçamento. Nós votaremos sim, porque esse é um compromisso que nós temos com o país, de votar esse orçamento até antes do final de março. Mas isso não nos impede de tentarmos ou de colocarmos em discussão no plenário a prorrogação da comissão. Porque a gente sabe que após a votação ainda terão outras discussões, ainda terão PLNs. Então, todos têm o direito de colocar isso, mas nós temos o compromisso de votar esse orçamento porque o país precisa dele ainda em março. Tem males que vêm para bem. Eu acho que atrasar a votação do orçamento permite
com que nós possamos fazer um orçamento muito mais realista, de acordo com as condições que vivemos hoje. Ninguém imaginava a segunda onda da pandemia. Ninguém imaginava que tivéssemos que prorrogar, e há uma necessidade sim de prorrogar o auxílio para aqueles mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. É claro que o nosso foco é salvar vidas. Portanto, como Vossa Excelência colocou, agora haja onde houver, vamos ter que buscar onde tiver, ao preço que tivermos que pagar, mas nós temos que ter a vacina para todos os brasileiros. O atraso na votação do relatório pode gerar uma série de impactos no orçamento federal, entre eles pagamentos de servidores públicos, mas o Ministério da Economia afirmou em nota que não explora antecipadamente alternativas de soluções na remota hipótese de não haver aprovação do orçamento, uma vez que se espera atuação coordenada e responsável de todos os órgãos envolvidos, e que não vislumbra falta de recursos para qualquer despesa prevista para este ano. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o governo está analisando uma nova rodada do auxílio emergencial, mas lembrou que não tem dinheiro no cofre e sim um grande endividamento. Com a pandemia, a dívida pública passou dos 6 trilhões e 600 bilhões de reais, o que dá 89% do PIB. Por isso, o presidente fez um apelo aos prefeitos que foram ao Planalto: abrir o comércio para fazer a economia andar, o que, segundo Bolsonaro, não está acontecendo. A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia divulgou uma nota sobre a importância de medidas estruturais que são as reformas econômicas e de consolidação fiscal. E lembrou que medidas temporárias ajudaram o Brasil a criar mais de 140 mil empregos no ano passado. Sem descartar um novo auxílio, destacou que também é preciso ajustar as contas do governo. E agora vamos falar de vacinação no Brasil e conferir o número parcial de imunizados contra a Covid-19. Nos primeiros 25 dias de campanha, no dia 17 de janeiro até hoje, dia 10 de fevereiro, o Brasil vacinou 4.401.985 pessoas, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. O Brasil já está na 7ª posição do ranking mundial da vacinação, à frente do México, Alemanha, Itália, França e Rússia. Estamos na torcida para que o país esteja todo imunizado muito em breve. O diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, esteve hoje em Brasília para pedir o veto presidencial ao prazo de 5 dias para a agência autorizar vacinas emergenciais contra a Covid-19. A medida já foi aprovada pelo Senado e pela Câmara e agora só precisa ser sancionada para entrar em vigor. O texto prevê que a Anvisa conceda autorização temporária de uso emergencial se a vacina em análise já tiver sido autorizada por uma das 9 autoridades internacionais. As regras em vigor hoje dão à agência um prazo de até 10 dias para analisar os pedidos de uso emergencial de vacinas. O Instituto Butantan recebeu um novo lote de insumos para a produção da vacina Coronavac. O voo vindo da China fez escala em Portugal e pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O voo trouxe 5.600 litros de insumos para a produção de 8.700.000 doses da vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria do Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac. Esse foi o segundo lote de Coronavac recebido neste ano. As doses vão ser envasadas, embaladas e rotuladas para distribuição na sede do Butantan. As vacinas do novo lote devem ser entregues até o dia 23 deste mês ao Ministério da Saúde. Com mais esses insumos, a produção do Instituto deve chegar a um total de 27 milhões de doses. O diretor do Butantan, Dimas Covas, disse que espera ter 100 milhões de doses prontas até o começo de setembro, que vão garantir a vacinação de 50 milhões de pessoas. Uma pesquisa no Amazonas indicou que um medicamento usado para tratamento de câncer de próstata, chamado proxalutamida, pode ser eficaz no combate e tratamento contra a Covid-19. A teoria começou após a percepção do número desproporcional às idades de homens calvos internados de forma grave.
baseando-se na tese de que andrógenos têm uma influência direta na facilitação da entrada do vírus nas células do corpo e, consequentemente, causando a doença. A proxalutamida é um medicamento que atua como meio de redução rápida de atividade do receptor andrógeno. Os resultados da pesquisa, liderada por um dos médicos pioneiros em pesquisas sobre a Covid-19, Andy Gorin, em parceria com o grupo Samel, ainda são preliminares e não comprovam a eficácia completa, mas mostram que dos 42 pacientes hospitalizados há mais de 72 horas, com sintomas leves, nenhum precisou ser intubado. Dos 35 que estavam em ventilação não invasiva, apresentaram melhora na saturação sanguínea e redução no comprometimento do pulmão. Outros resultados mostraram a redução na carga viral, redução na inflamação do pulmão, além de bons resultados contra a nova cepa encontrada no Amazonas. Segundo Gorin, das inúmeras vacinas ao redor do mundo, não se sabe quais delas serão eficazes contra essa variação. E caso não sejam, e esse remédio se comprove correto, é possível usá-lo. Apenas reações gastrointestinais foram constatadas como efeitos colaterais. E os testes feitos com o novo medicamento nos pacientes internados no hospital foi consentida por eles. E agora o ranking de vacinação no mundo. De acordo com o levantamento feito pela Universidade de Oxford, mais de 143 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas. Até agora, os Estados Unidos estão em primeiro lugar com pouco mais de 43 milhões de doses. Em seguida vem a China, com 40 milhões e meio. Em terceiro, o Reino Unido, que já ultrapassou a marca de 13 milhões de doses. Depois vem a Índia, com mais de 6. E fechando o ranking dos 5 mais, Israel, com quase 6 milhões de doses aplicadas. E veja a seguir, a Câmara aprova projeto que prevê a autonomia do Banco Central. E ainda, mesmo em ano de pandemia, comércio registra crescimento em 2020. A Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto de autonomia do Banco Central que prevê mandatos de 4 anos do presidente e dos diretores da instituição com vigência diferente do presidente da República. O texto segue para a sanção presidencial. O colegiado aprovou a matéria por 339 votos a 114. O deputado Silvio Costa Filho, do Partido Republicanos de Pernambuco, foi quem respondeu pela relatoria. A votação ocorreu um dia após o regime de urgência receber aval da Câmara. O texto, que já havia sido validado pelo Senado, define que o presidente do Banco Central tenha mandato de 4 anos, em período diferente do presidente da República. Haverá também um escalonamento para que apenas no 3º ano de um mandato presidencial a maioria da diretoria e o presidente do banco tenham sido indicados pelo mandatário do Poder Executivo. A indicação continuará a depender, entretanto, de uma sabatina do Senado. O objetivo da medida é proteger a instituição de eventuais pressões político-partidárias. A autonomia do Banco Central, defendida pela equipe econômica do governo Bolsonaro, é debatida no Congresso desde os anos de 1990. É de responsabilidade do Banco Central, entre várias funções, definir a taxa básica de juros da economia, índice que impacta vários setores produtivos do país. O governo reeditou uma medida provisória que amplia e facilita os empréstimos para as pessoas físicas e empresas. A MP terá validade até o dia 30 de junho. Na prática, a nova medida provisória traz de volta as regras daquela que vigorou no ano passado, entre abril e setembro, adotado em meio ao cenário de forte impacto da pandemia nos negócios. A maior mudança é que agora a burocracia para pedir dinheiro emprestado vai diminuir também nos bancos privados. Antes, a facilidade era apenas nos bancos públicos. A MP vai passar pela análise de uma comissão mista composta por membros da Câmara e do Senado. Depois, vai ao plenário das duas casas para ser aprovada. Quando isso acontecer, vai virar lei
e o governo não precisará reeditar outra medida como essa. Além da proposta para ampliar financiamentos, também estão no radar medidas para antecipar benefícios. Na semana passada, o governo adiantou o calendário de pagamento do abono do PIS/PASEP para funcionários dos setores público e privado. A injeção de recursos é de mais de 7 bilhões de reais. E mesmo com a pandemia, o comércio varejista fechou 2020 em alta. Foi o 4º ano seguido de crescimento no setor. As vendas do comércio encerraram o ano de 2020 com alta de 1,2%. Segundo o IBGE, foi o 4º ano seguido de crescimento do setor, mesmo com um ano atípico por causa do isolamento social em razão da pandemia. O setor teve 6 meses seguidos de crescimento, que acumularam ganhos de 32,2% desde maio de 2020. Em dezembro, o varejo registrou uma queda histórica de 6,1%. Essa foi a baixa mais intensa para um mês de dezembro de toda a série histórica, iniciada em 2000. E mesmo com esse forte recuo do último mês do ano, as vendas voltaram ao patamar de fevereiro do ano passado, período anterior à pandemia, e fecharam o ano em elevação. Já no comércio varejista ampliado, que considera as atividades de veículos e de material de construção, o volume de vendas no mês de dezembro teve recuo de 3,7% em relação a novembro. E o setor fechou 2020 com queda de 1,5%. O resultado interrompe uma sequência de 3 anos seguidos de crescimento. O Brasil deixou de ganhar mais de 4,5 bilhões de reais com as exportações no ano passado. A situação foi provocada pelas barreiras comerciais impostas por 12 países, incluindo os Estados Unidos. Esse tipo de restrição é permitido pela Organização Mundial do Comércio quando um país que vai comprar considera que os preços passaram do ponto. Segundo o estudo da Confederação Nacional da Indústria, o setor mais afetado foi o da siderurgia, seguido pelo de madeira. E agora o mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira, com as atenções dos investidores voltadas para as discussões sobre a retomada de medidas de auxílio emergencial e persistentes incertezas fiscais. A moeda norte-americana recuou 0,2% e encerrou o dia cotada a R$ 5,371 na venda. A pandemia de coronavírus provocou mudança de planos para muitos casais que sonham em ter filhos. O nascimento de bebês vem registrando queda durante esse período de Covid. Beatriz, o tempo é implacável, não espera por ninguém. E por causa disso, muitas pessoas estão procurando clínicas para o congelamento de óvulos e embriões para, no futuro, realizar o projeto de formar uma família. O levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais apontou que o número de nascimentos no Brasil caiu 15% em janeiro deste ano, se comparado a janeiro do ano passado. As incertezas trazidas pela pandemia fizeram com que casais deixassem o sonho da maternidade para depois. Mesmo que o número de nascimentos tenha caído, muitas mulheres que têm o sonho de engravidar não desistiram dele, só adiaram os planos. E várias estão recorrendo a um método que só tem crescido nos últimos anos aqui no país: o congelamento de óvulos e embriões. Elas querem garantir a possibilidade de engravidar, mesmo com a pandemia. A esperança pela chegada da vacina contra o novo coronavírus fez a procura por agendamentos em clínicas de reprodução humana aumentarem. O medo de engravidar, nesse momento, fez com que muitas mulheres procurassem preservar sua fertilidade através do congelamento de óvulos. Em outros casos, os casais optaram por fazer a fertilização e armazenar os embriões. Só no ano passado, a fertilização in vitro aumentou 2%. Nos últimos 5 anos, esse crescimento foi de 23%. Você sabe que a idade ela é inexorável para a mulher, né? Ou seja, a mulher ela nasce com os seus óvulos, ela não fabrica, ela não produz óvulos, diferente do homem que fabrica e sempre tem espermatozoides novos. Então, como ela tem os seus óvulos desde o momento que ela nasceu, esses óvulos também vão envelhecendo com o passar do tempo. Então, muitas mulheres que estão lá nos seus 35 anos, 36 anos, não desejam engravidar agora por receio do coronavírus, elas sabem que não é bom elas esperarem muito tempo.
Então, é onde surgiu essa alternativa. Surgiu não, essa alternativa já existia, mas é onde essa opção acabou sendo realmente muito propícia, que é ela congelar e guardar esses ovos para usar depois. Esses ovos não vão envelhecer mais, eles vão continuar com a mesma idade de hoje. A Cristilene deseja muito realizar o sonho de ser mãe e, como não conseguiu engravidar naturalmente, optou pela fertilização. Em 2017, eu decidi que eu iria dar início ao grande projeto da minha vida, que é ser mãe. Então, eu tentei engravidar naturalmente por 1 ano, não consegui engravidar. Aí foi quando eu fui buscar ajuda da reprodução humana e conheci o projeto, acabei de descobrir, conheci o meu médico, que é o Dr. Ricardo Luba. E em 2019 eu iniciei o meu processo de fertilização, né, para poder realizar o meu grande sonho. Com a pandemia, o projeto Maternidade foi adiado, mas nesse ano a Cristilene vai tentar de novo. Nós vamos iniciar um novo protocolo, mas por conta da pandemia eu não consegui dar continuidade esse ano, né? Na verdade, eu também acabei me acidentando em casa, fiquei afastada do meu trabalho, então eu não consegui dar continuidade a esse projeto da minha vida, que é ser mãe. Esse ano, esse finalzinho de 2020, eu voltei no meu médico e a gente vai refazer todos os exames para 2021, quem sabe a gente dá início aí novamente ao nosso projeto da maternidade. Para especialistas, com o adiamento das gestações, a técnica é uma forma de retardar o relógio biológico e, claro, amenizar a preocupação de não poder gerar um filho enquanto a pandemia não acabar. E veja a seguir atualizações dos números da Covid. E ainda, julgamento contra o ex-presidente americano Donald Trump entra no 2º dia. O príncipe Charles, herdeiro da coroa britânica, e sua esposa Camila receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 como parte da campanha de imunização em massa no Reino Unido. Um porta-voz da Clarence House, a residência oficial do casal, afirmou que o príncipe e a duquesa receberam suas primeiras doses da vacina. Charles e Camila, com 72 e 73 anos, se unem assim às mais de 12 milhões de pessoas que já receberam a primeira dose dos imunizantes. Por causa da idade, eles fazem parte dos 4 grupos prioritários que o governo propôs vacinar antes da próxima segunda-feira. País mais atingido na Europa pela pandemia, com quase 114 mil mortes, o Reino Unido concentra sua estratégia na vacinação para poder sair do 3º confinamento. A rainha Elizabeth II, de 94 anos, e seu marido, o príncipe Philip, de 99 anos, receberam sua primeira dose no início de janeiro. O príncipe Charles e seu filho mais velho, William, contraíram uma forma leve de Covid-19 no ano passado. Embora a aceitação da vacinação seja alta no Reino Unido, o governo lançou uma campanha de conscientização com celebridades como o cantor Elton John e o astro de cinema Michael Caine. A União Europeia está sob forte pressão devido às dificuldades encontradas para abastecer todos os países com vacinas. A presidente da comissão fez o primeiro discurso público sobre o momento. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, admitiu nesta quarta-feira que a indústria do setor farmacêutico não esteve à altura do progresso da ciência. As declarações foram dadas para justificar os problemas com o fornecimento de vacinas aos países do bloco. Subestimamos a dificuldade relacionada à produção em massa. Normalmente, leva de 5 a 10 anos para produzir uma nova vacina. Fizemos em 10 meses. Este é um grande sucesso científico e devemos estar orgulhosos. Mas, de uma forma, a ciência superou a indústria. Mais en quelque sorte, la science a dépassé l'industrie.
De acordo com von der Leyen, as vacinas para conter a pandemia têm até 400 componentes e a produção envolve até 100 empresas. Por esse motivo, foi criado um grupo para aumentar a produção industrial dos imunizantes. A presidente e a direção do bloco estão sob forte pressão pelas dificuldades encontradas para abastecer a União Europeia com vacinas. A ministra de Saúde do Japão, Noriisa Tamura, disse hoje ser improvável que o país consiga atingir o objetivo de imunizar 72 milhões de pessoas com a vacina da Pfizer por conta da falta de seringas adequadas para extrair o máximo de doses de cada frasco. A vacina é despachada em ampolas indicadas para conter 5 doses, mas 6 podem ser obtidas com seringas especiais no fundo do frasco. O Japão, porém, disse não ter uma grande quantidade do item para o aproveitamento máximo de cada ampola. Nos Estados Unidos, o legislador democrata Jamie Raskin, que atua como promotor no julgamento político contra o ex-presidente Donald Trump, o acusou de ser o incitador-chefe do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro. O julgamento contra o ex-presidente americano Donald Trump entrou no segundo dia. Os democratas apresentaram nesta quarta-feira as denúncias contra Trump, acusado de incitação à insurreição. O legislador democrata Jamie Raskin, que atua como promotor no julgamento, acusou o republicano de ser o incitador-chefe do ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro. O democrata descreveu que antes da invasão ao Congresso, Trump se dirigiu aos seus apoiadores perto da Casa Branca e disse a eles que as eleições de novembro foram roubadas, além de incitá-los a lutar com o demônio. Depois, os seguidores de Trump invadiram o Capitólio. Os democratas devem convencer 17 senadores republicanos de que o ex-presidente é culpado da acusação de incitação à insurreição, caso queiram reunir a maioria necessária para condená-lo, resultado que, no momento, parece improvável. A investigação sobre o acidente que matou Kobe Bryant apontou que o piloto do helicóptero pode ter ficado desorientado. O acidente de helicóptero que matou a lenda da NBA, Kobe Bryant, sua filha de 13 anos e 6 outros passageiros, foi provavelmente causado pela desorientação do piloto após voar em meio às nuvens. A conclusão é do National Transportation Safety Board, a Comissão de Segurança de Transporte americana. O que provavelmente pode também ter contribuído para o acidente em janeiro do ano passado foi a pressão autoinduzida. O Conselho citou revisão e supervisão inadequadas dos processos de segurança, mas não descobriu se o helicóptero tinha realmente tido problemas mecânicos. Astro do Lakers, Kobe Bryant, foi o ídolo da época em que a magia da NBA se espalhava pelo mundo em uma velocidade assustadora. E veja a seguir os ensinamentos do missionário R.R. Soares. E ainda, aumenta a incidência de problemas emocionais, ansiedade e insônia durante o isolamento social. Consequências da pandemia do coronavírus na vida das pessoas. De cada 10 pacientes recuperados da Covid-19, 8 enfrentaram problemas de memória. A conclusão é de um estudo inédito do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Perda de memória, dificuldade de concentração, problemas com compreensão ou entendimento e dificuldades com o julgamento e raciocínio. Os pacientes tiveram ainda habilidades prejudicadas, problemas na execução de várias tarefas, mudanças comportamentais e emocionais, além de confusão mental. Segundo os médicos que participaram do estudo, feito com 480 pacientes, as consequências da doença podem ser tratadas se o diagnóstico for precoce. Por isso, seria necessário incluir, após a recuperação, uma avaliação clínica dos pacientes, incluindo questões sobre sonolência diurna excessiva, fadiga, torpor e lapsos de memória. Segundo o INCOR, a Organização Mundial da Saúde aguarda os resultados finais do estudo para adotar a metodologia desenvolvida na pesquisa do INCOR como padrão mundial no diagnóstico e na reabilitação da disfunção cognitiva pós-Covid. A pandemia de coronavírus e o isolamento social trouxeram problemas emocionais e de ansiedade.
A insônia foi um deles. E o desafio de recuperar as noites perdidas de sono é um desafio para muitas pessoas. A nova realidade social imposta pela pandemia de coronavírus aflorou distúrbios emocionais em muitas pessoas. O estresse causado pelo medo da doença e por ter que se afastar do convívio social ainda é uma questão desafiadora, até porque a pandemia não acabou. A corona-insônia é um fenômeno que está impedindo pessoas em todo o mundo de dormir e se tornou um problema no que diz respeito à saúde mental. A gente tem que pensar na questão da pandemia como e principalmente a questão do Covid como algo muito novo, né? Principalmente para essa geração, para a nossa geração que não tinha passado por algo assim, né? Então, existem estudos que estão mostrando essa mudança, esse aparecimento de mais transtornos mentais. Um dos sintomas principais que aparece assim, recorrente, quando a pessoa apresenta depressão, ou alto índice de estresse, ou alguma questão pós-traumática, é a insônia. Ela vem como sintoma. Camila tem 31 anos. Um mês antes do decreto de pandemia, ela conta que estava vivenciando duas experiências desafiadoras: morar sozinha e começar em um novo emprego. O isolamento social preventivo à Covid-19 trouxe para ela insegurança e também crises de ansiedade, que acabaram influenciando no sono. Aquele preparo psicológico para essa mudança foi derrubado. Então era uma situação totalmente nova, a insegurança também de não saber do que a gente estava lidando com esse vírus. E aí começou as crises de ansiedade, né, de não estar bem, porque eu estava sozinha, isolada, meus amigos não vinham, não podia ter contato com a minha família. Camila trocava o dia pela noite e o desempenho no trabalho foi afetado. Quase um ano após o começo da pandemia, ela conta que conseguiu se adaptar à nova realidade, mas que vencer a insônia só foi possível com ajuda. Eu decidi fazer alguns exames, que fazia um tempo que eu não fazia nenhum exame, então fui num clínico geral. E aí ele percebeu que eu tinha algumas vitaminas baixas que também poderiam estar influenciando. Então a gente começou só com algumas vitaminas mesmo para repor. E aí foi voltando aos poucos a rotina, voltei a trabalhar por escala. Então começar a ver as pessoas de novo, né? E aí já me acostumar com a minha rotina, com essa mudança. Foi um processo, assim, de tempo mesmo. Segundo especialistas, a qualidade do nosso sono influencia na rotina e também na produtividade. A partir do momento em que a insônia se torna uma constante, é preciso estar atento e, conforme for, procurar ajuda. A minha recomendação é realmente procurar terapia, né? Mas, para além disso, a gente precisa, talvez, tentar o mínimo de normalidade dentro desse mundo que está ao avesso. Então, assim, uma boa alimentação, né? Diminuir a quantidade de informação, principalmente a respeito de pandemia, a respeito de doença. Isso atrapalha muito. Se a gente tiver com esse pensamento acelerado, com muito medo, tudo vai dificultar. Então, fazer exercício físico, né? E, realmente, quando perceber que o sintoma é recorrente, procurar ajuda, né? Tanto do psiquiatra quanto do psicólogo. A psicóloga alerta ainda sobre a importância de estar atento aos sinais e sintomas que o corpo dá, para que um quadro de insônia não evolua para algo mais grave. Quando você tem uma mudança de comportamento, assim, de repente você não dorme várias noites, ou você tem acordado durante a noite, né? É algo é um alerta, é um sintoma. Então, a gente precisa dar atenção ao sintoma. É interessante que muitas vezes o sintoma passa batido. Eu não dormi bem, eu não estou me sentindo muito bem hoje. A gente precisa dar atenção a isso, porque a tendência é ficar mais difícil, né, para se tratar depois. A China anunciou nesta quarta-feira que conseguiu inserir sua sonda na órbita de Marte, um feito inédito para o programa espacial chinês, que pretende pousar um pequeno robô no planeta vermelho. A informação foi divulgada pela agência estatal de notícias Xinhua. O aparelho foi lançado em julho da ilha de Hainan, no sul do país.
Pequim tem um ambicioso programa de lançamentos, que no capítulo de voos tripulados tem como principal objetivo instalar uma estação espacial em 2022 e depois enviar astronautas à Lua. O robô contido na sonda vai ser implantado em Marte em maio. Com mais de 200 quilos, é equipado com 4 painéis solares e deve funcionar por 3 meses. Ele vai fazer análises do solo, da atmosfera, tirar fotos e contribuir para o mapeamento do planeta vermelho. Tianwen significa perguntas para o céu em português, e a missão foi batizada em homenagem a um antigo poema chinês sobre astronomia. Chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. A palavra de hoje está no livro de Salmos, capítulo 140, versículo 1. O missionário faz a leitura do versículo. Livra-me, ó Senhor, do homem mau. Homem mau, você sabe qual é, né? Quando você vê uma pessoa que faz perversidade, ele está sendo usado pelo homem mau, que é o Satanás. Então, o Satanás está naquela pessoa para usar. Se uma pessoa lhe faz uma proposta como essa que ela falou agora, essa pessoa não está bem, não. Você tem que pensar 2 vezes, porque não respeitou. O bom da vida não é só o prazer que vem no casamento. Fora do casamento não é. É o respeito que se dá e que vai durar para sempre. No casamento não tem pecado, natureza com natureza. Se fez coisa errada, também tem pecado. Está em 1 Coríntios 6,13. Continuamos na leitura do versículo. Então o Davi disse, livra-me, ó Senhor, do homem mau. Guarda-me do homem violento. Ele estava precisando, estava na hora de pôr a mão nele ali, o diabo ia ter o trunfo. Porque se o Davi, presta atenção, o Davi vem, o Senhor Jesus vem de Davi, o diabo já não queria que ele fosse o rei de Israel, sabia que ele ia ser usado por Deus, porque desde jovem ele era dedicado a Deus, intransigente e ao mesmo tempo um homem alegre, tocava bem harpa, era um homem animoso, todo mundo estava bem no preço dele, mas sempre para o bem. Então temos que acabar com ele, esse homem vai dar problema para a gente. E deu, foi um vencedor e da linhagem dele veio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque era necessário que assim fosse. Chegou o momento da pergunta para o missionário Soares responder. E pergunta se nos dias de hoje é possível que alguém passe pela mesma prova que Jó passou. Não, o Jó ali foi quase que um exemplo, né? O Senhor Deus permitiu que até então achavam, como Jó achava, que o bem vinha de Deus e o mal também. E ali já começa dizendo que foi uma reunião dos filhos de Deus que o Satanás entrou lá no mundo espiritual e Deus parou e perguntou de onde ele vinha, vinha de rodear a terra, né? Aí o Senhor Deus foi e falou com ele, você observou meu servo Jó, o homem íntegro, reto e tudo? Eu observei, mas o Jó tinha um defeito que ele pensava que ninguém sabia. Deus sabe de tudo e o diabo também. E por isso ele passou. Podia ter acertado o defeito antes, mas não acertou. E ficou como esse exemplo. De lá para cá, toda doença vem do diabo, todo mal vem do diabo e de Deus vem tudo que é bom. Fique agora com a mensagem do missionário Soares na live de hoje. Os quais, tanto o homem mau como o violento, os quais pensam mal no coração. A pior coisa é quando é no coração. Na mente a pessoa pode ter pensado, Deus me perdoa, mas quando ela pensa, programa como é que vai ser a coisa, aquela pessoa fria e vai executar, aí pode ser ao final de alguém, mas quando ele ora, Deus livra-me, Deus livra. É isso que Deus está mostrando para nós. E o que mais? Continuamente se ajuntam para a guerra. E nós não corremos, não. Nós também nos ajuntamos para a guerra. Vamos ver quem é o mais forte. Diz a Bíblia que o maior está em nós. É quem tem o maior. Porque nós vamos ter iluminação, não vamos repreender, vamos mandar embora e vamos exigir que saia. E o telespectador e participante aí das mídias sociais, Jesus Cristo cura, liberta. Tá aí o missionário sempre animado e o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.